porque ontem a Polícia Federal concluiu que as joias dadas, né, pela Arábia Saudita ao ex-presidente Jair Bolsonaro vale entre 4 e 5 milhões de reais. O valor está bem abaixo do divulgado inicialmente por quase toda a imprensa, que chegou a avaliar as peças em 18 milhões de reais. O laudo faz parte do inquérito que apura se o presidente Bolsonaro deveria ser, se o presente dado a Bolsonaro deveria ser destinado ao patrimônio público da União. E aí, meus queridos, fica então a questão, Paulo Nicoli, ninguém da grande imprensa, e ela é bastante grande, porque a principal delas, por exemplo, a que mais alardeou sobre o caso, né, que foi o jornal O Globo, que tem capilaridade internacional, aliás, bateu na tecla dos 18 milhões. Aí eu pergunto, ninguém foi checar essas joias com a própria Chopard, que é a joalheria que fez? Porque seria fácil, bastante fácil, checar direto com a fonte. Mas se preferiu ficar disparando 18 milhões, 18 milhões, 18 milhões, 18 milhões, 18 milhões. E sobre essa questão, eu já vou deixar pontuado aqui na mesa, que existe sim um problema jurídico aí. O problema jurídico é a não declaração do bem na alfândega, na entrada do país. Isso está sob investigação e isso pode condenar quem teve culpa, se é que alguém teve culpa, mas só a investigação responderá. O segundo ponto é presentes a presidente da República. Nós não temos uma legislação que diz o que um presidente pode ou não pode receber. Não temos. O Estatuto do Servidor Público não se aplica ao presidente da República. Portanto, falta ao Congresso ou à própria presidência regulamentar esta questão. E se não há lei proibindo nem permitindo, nem obrigando, nós temos que é permitido. A declaração era uma coisa certa, deveria haver, mas agora receber ou não receber, não há uma lei e ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, diz a Constituição. Em terceiro lugar, não se aplicando o Estatuto do Servidor Público Federal, também não se aplica uma decisão ocasional ou duas do Tribunal de Contas da União, que não tem poder regulatório. O Tribunal de Contas da União não pode fazer lei. E a decisão que ele tem, ele fala que, apesar da pedra preciosa, ele fala que objeto de uso pessoal pode ser levado para o acervo pessoal do presidente quando deixa a presidência. E um colar, por mais valioso que seja, ele é de uso pessoal. Mas vamos lá, a sua análise, Paulo Nicoli, especialmente em relação a esta questão do valor, né? 18 milhões viraram 5 milhões. Primeiro que os meios de comunicação, eles precisam ter mais responsabilidade quando acabam divulgando esses valores, né? Baseado no quem disse, quem assinou embaixo dizendo que isso valia dos 18 milhões. E a investigação da PF acaba mostrando que o valor era inferior. Mas também tem um outro lado que a gente não pode deixar de pensar, que é muito difícil alguém receber um presente de 5 milhões, né? Enfim, eu acho que essa é a parte que chama mais atenção, né? E, de fato, esse presente ele não deveria estar em mãos privadas, mas, na melhor das hipóteses, no acervo pessoal do presidente. A gente não pode esquecer que o FHC, Lula, Dilma, tem esses acervos, né? Ou pelo menos tentaram consolidá-los. E, enfim, cabe ao antigo presidente, o Bolsonaro, ter mais transparência, né? Afirmando a respeito sobre quais condições esse presentinho chegou até as suas mãos. Mas, se o Bolsonaro responder por que veio e por que chegou às suas mãos, acho que não haveria nenhum problema. Agora, o que chama a atenção é um valor ainda assim muito alto, 5 milhões de reais. E, enfim, isso precisa ficar nas mãos da Polícia Federal, tem também o Ministério Público para, enfim, saber o porquê desse presente, afinal de contas. Agora, como advogado, né, como pessoa do direito, sabe o que mais me deixa irritado? É saber que a gente viu lá 1.480 bilhões em propina para a campanha do PT, todo mundo foi absolvido, então para absolver os últimos réus, que são a Gleisi Hoffmann e o ex-marido Paulo Bernardo.
É 1.480 bilhões, nós estamos falando, não é pouca coisa, né? De propina, ou seja, alguém foi prejudicado. E ninguém está preocupado em investigar. Agora, a gente está com um foco danado nessa questão das joias. Todo mundo falou 18 e ninguém fala agora de imprensa do mal. Não tem Sleeping Giants em cima dessa imprensa para tirar os anunciantes. Não tem coisa... Sendo que a viagem do Lula para a China custou mais de 5 milhões. Se somar Emirados Árabes, China e Londres, passa de 10 milhões. Se a gente for olhar ainda, vamos lembrar, porque ninguém fala mais disso, a Polícia Federal esqueceu. O Reinaldo Azevedo, em 2016, ele publicou na Veja que no cofre, e ele pôs foto, tá? O cofre de um Cristo do século XVI de valor inestimável. Você compra com 1 milhão? Não. Com 5 não. Com 10 não. Com 100 milhões talvez não compra. Um Cristo de valor inestimável, barroco, que estava num cofre pessoal do Banco do Brasil. Nem o nome dele estava. Né? Porque acho que a única coisa que aparece no nome dele é o nome quando está na urna eletrônica. É a única coisa que deve estar no nome dele. Então, quando a gente olha todo este entorno, a gente consegue ter confiança no direcionamento das atividades da Polícia Federal, por mais que os seus técnicos, os seus profissionais concursados, as pessoas vocacionadas que estão lá trabalhando, até que ponto esta vocação, essa doação, porque um policial e um enfermeiro são heróis para mim, policial e enfermeiro. É um cara que está colocando a vida em risco todo dia, um cara vocacionado. Até que ponto a política está matando a vocação dos nossos policiais? Pois é, nesse caso, inclusive, tem um agravante, né, Pavinato? Porque a imprensa se anteveio à polícia, no caso. O jornalista, a pessoa que publicou aqueles valores agora tidos como equivocados, se anteveio ao perito, que é a pessoa institucionalmente atribuída de dizer qual é o valor destas tais joias. Importante fazer uma ressalva, você falou que as viagens deram tantos milhões, né? E essas viagens com dinheiro brasileiro, de imposto, do cidadão brasileiro. Esses milhões aqui dessas joias, 4, 5 milhões, são dinheiro estrangeiro, né? Dinheiro lá do país que doou estas joias ao Brasil, tem essa diferença também. Agora, se são 18 milhões ou 5 milhões, a maioria dos cidadãos brasileiros não saberão nunca quanto são esses valores, nem de 18 nem de 5 milhões. É também grave se as joias são deste valor e há aí esse indício ou essa investigação que investiga o crime de peculato. Só que eu acredito que, sendo um presente, portanto, dado ao Estado brasileiro, para que haja o crime de peculato, o presidente ou qualquer agente público tenha que ter se assenhorado da coisa, tenha que ter tomado aquilo como sendo o proprietário, o que é muito diferente de um simples detentor. O detentor é aquele que está com o bem, que é da coisa pública, mas que não age, não tem o ânimo de ser o proprietário daquilo. Então, se é uma joia, ainda que ele esteja com um relógio no pulso, com um colar no pescoço, se ele está apenas como detentor da coisa pública, não há configuração do crime de peculato, sem que ele tenha se assenhorado, tenha anunciado para a venda, tenha emprestado, tenha doado a alguém, tenha feito algo que só um proprietário possa fazer. Então tem também um pouco de forçação de barra, porque as joias de 5 milhões que o Bolsonaro usa, outros presidentes também usaram outros presentes da mesma forma. Claro que todos, acredito, na maioria, com a presunção de uso na condição de detentor e não de proprietário. A gente precisa fazer essa ressalva importante também, Pavinato. Posso só fazer Claro, por favor. Corri atrás de uma notícia. Em 2017 acharam 51 milhões de reais na casa do ministro Guedel. A polícia, lembra? Do Guedel Vieira Lima, sim. Exatamente. E não deu em nada. Daria para pegar 10 conjuntos dessa joia. É esse cálculo que eu estava fazendo. Exatamente. É um absurdo. Exatamente. E se a gente for pensar no avião do Lula, quantas joias dessa não dá? Acho que 300? Dá 300 conjuntos de joia dessa. 300. É um absurdo, né, Pavinato? Só para também adicionar o comentário dos demais colegas, quando um presidente faz uma visita de Estado, né, a outro país, ocorre uma cerimônia
tá? E essa cerimônia, ela é protocolar, onde os chefes de Estado, eles trocam presentes, não é? Só que, como já foi debatido várias vezes aqui no programa, a legislação com relação a esses presentes, não é, ela é um tanto quanto dúbia. Até por isso, os demais presidentes anteriores, como o FHC, a própria presidente Dilma, enfim, eles também tiveram esse tipo de problema. O próprio presidente Lula, não é, que enviou alguns caminhões de presentes para a sua própria residência e depois teve de devolver, assim como a própria presidente Dilma, assim como o próprio presidente Fernando Henrique Cardoso. Portanto, me espanta, na verdade, todo esse foco no presidente Bolsonaro para tentar, de alguma forma, incriminá-lo. É claro que, se querem, de fato, não é, que ocorra mais transparência, que coloquem uma legislação mais adequada, tá, para que esse tipo de situação não ocorra mais. No entanto, se o Bolsonaro ele for condenado, o Lula precisa ser condenado também, a Dilma também, o FHC também e todos os que vieram anteriormente também. E aí? Mas isso não vai acontecer, até porque se teve crime, prescreveu, né? Mas a questão é, condenar sem lei, condenar por ter recebido o presente, eu não estou falando aqui da não declaração à alfândega, hein? Porque isso está sob investigação, isso deveria ter acontecido. Mas agora, o fato de receber presente, independentemente do valor, se não há lei proibindo, se não há lei obrigando, o que pode acontecer, professor Marcelo Soares? O que o senhor fez? Agora são 14 horas e 58 minutos. E queria saber o que o senhor fez com as várias joias, com os vários diamantes que já foi presenteado. Me tiraram logo depois, né? Isso aí não... Logo depois foi retirado. Mas veja, a questão acho que já está muito bem postada para todos nós. Há alguns dados que precisam ser trazidos em consideração. Como a Daniela falou, e depois o Nelson trouxe os elementos, a configuração é perfeita. Nós temos uma visita de chefe de Estado, ponto. Há uma troca de presentes, ok? Para que essa troca de presentes possa ser considerada um crime por parte daquela personalidade que recebeu, ele tem que ser assenhorear. Mas isso não aconteceu, porque foi enviado para a alfândega, ficou preso na alfândega para ter tido a declaração. O máximo que se pode identificar é a incompetência dos quadros de assessores do presidente da República. Não se pode chegar e dizer que o presidente tinha alguma intenção, porque se nós formos punir as pessoas por intenções, não haveria ninguém solto no Brasil e no mundo, não haveria celas para todo mundo. Veja, então, tudo que está sendo feito são formas de tentar, de alguma maneira, incriminar o presidente da República, o ex-presidente da República, melhor dizendo, por alguma corrupção qualquer que seja. E há um elemento a mais que traz um grau que não é de subjetividade, mas é uma confusão. Nós tivemos uma visita de um presidente da República de um país cuja forma de governo é uma república. Num país cuja forma de governo é uma monarquia. No caso da Arábia Saudita, é uma monarquia absoluta. O que isso significa? Lá, ele corporifica, ele junta os três poderes do Estado, executivo, legislativo e judiciário, estão nas mãos do rei. Por essa razão, tudo lá é personalizado, não existe a separação do cargo em relação à pessoa. É muito natural para um rei, um monarca com esta configuração, achar que ao dar um presente, ele está conferindo esse presente não para o chefe de Estado, mas para a personalidade que ocupa aquele cargo. Isso é uma questão que poderia ter sido resolvida de uma maneira muito simples. Como é que você resolve diplomaticamente? Muito obrigado, Vossa Majestade Real. Nós entregaremos ao presidente da República para que a presidência dê encaminhamento. Ponto. Chega aqui, entrega para o patrimônio público, porque pertence à sociedade e não ao presidente da República. Essas confusões poderiam ter sido resolvidas com uma assessoria adequada, por uma declaração correta, por atos de gentileza adequados por parte dos nossos diplomatas e por todo o arcabouço que cerca o presidente, para não permitir que algo tão banal fosse gerar uma confusão desnecessária, mas que pode ser usada politicamente e, por ser usada politicamente, pode haver força suficiente para transformar em um aspecto jurídico, e o objetivo final é a cassação, não é a cassação, é a cassação da possibilidade do presidente concorrer à presidência da República, que é isso que se deseja. Tudo está sendo buscado para tornar inelegível Sua Excelência, o presidente Jair Messias Bolsonaro,
Porque, Sua Excelência o Presidente, porque o cargo se preserva para o tratamento, mesmo que ele não ocupe mais o cargo. Tá? Mas é esse que é o objetivo. Não tem mais o que falar sobre isso, exceto aí. Aí vem, como você falou, o Paulo foi muito preciso, ele disse, a nossa imprensa é muito irresponsável. Eu não diria que a nossa imprensa é irresponsável, não. Ela é intencional. Porque quando ela vai e antes disso vale 16 milhões... ela tem a intenção de dizer que o presidente da República roubou 16 milhões do patrimônio público, que, como o Nelson falou, nem foi com dinheiro público nosso. E outra, aí ele já está condenado na opinião pública. Já está condenado. Porque uma coisa são 16, 18 milhões. Não é? Você compra muita coisa. Agora, com 5 milhões você não consegue comprar um sítio. Com 5 milhões você não compra uma cobertura. E olha, quando o Nelson estava falando, eu estava balançando aqui a cabeça, poderia cair a impressão que eu estava balançando a cabeça, não era do que ele estava falando. É porque ele estava deixando tão claro para a sociedade que a gente não é possível que ainda assim vão insistir com uma coisa tão óbvia, que juridicamente está explicado. E você falou uma coisa tão importante, né? Porque na Arábia Saudita não há uma democracia, né? Tanto é que a palavra sultão em árabe significa força, autoridade e domínio. Não existe uma diferença entre público e privado. Exato. Então, quando eles se relacionam com outros países, essa é a coisa mais normal do mundo. Exato. Né? Fornecer presentes, brindes de todo tipo, né? Mas caberia, né, no caso, claro, ter sempre uma transparência, né? E uma lei sobre isso deveria ser criada. O que entrou, qual foi o presente, quanto vale. O prudente é não receber o presente, na minha opinião. A gente deveria ter uma Mas legislação. pode ser uma ofensa para eles. Mas, por exemplo, porque ele fala assim, o presente tá lá, você mandou para um cofre de um amigo, você mandou ofício para tentar liberar. Isso. Então você está agindo como se fosse seu, você recebeu, você sabia que era um presente para você. Agora vamos olhar para o passado um pouquinho, porque o nosso presidente ele gosta de olhar para o passado. E se ele gosta, eu também vou olhar. Ele vai olhar para aqueles caminhões. Quando ele saiu da presidência, tinham caixas escritas assim: sítio. Tinham caixas de mudança escrito praia. Exato. Aí você vai no sítio. No sítio tem um pedalinho. Pedalinho com nome. Aí se o Bolsonaro poderia até, a Michele poderia até gravar o nome dela na joia e depois poderia falar, não, eu gravei porque eu tava sem fazer nada, mandei gravar o nome. Porque as justificativas são as mesmas. Se eu eu trato o sítio... não, ele guardou, ele tentou pegar. Bom, ele mandou coisa pro sítio, o sítio não era dele, então a joia também não era dele. É simples assim. A gente tem que tomar uma decisão nesse país. Outra coisa, uma dessas joias aí a crítica é de que por que então a joia que não estava tratando como dele estava no sítio do Nelson Piquet. Mas nesse caso aqui não é o sítio. Exatamente. É o sítio do amigo também. Ninguém sabe que é esse sítio ainda por cima. É a única terra rural, sem dono, bem tratada e com manutenção em dia que ninguém invade. Alguém explica. Ora, se eu posso falar, se num sítio que tem um pedalinho com o nome da minha esposa, que tem todas as minhas coisas pessoais, medicação, necessaire, com etiqueta, com meu nome e com meu sobrenome. E não é seu? Se eu mando coisas minhas com caixas assim escrito sítio, para o sítio, e posso falar que não é meu, e não sendo meu, a justiça tem que aceitar que não é meu e... que pena. O problema é que a nossa justiça não consegue mais dar conta daqueles graus de subjetividade que existem. Porque isso é tão subjetivo que deveria... qual é o termo latino? Em dúbio pro réu? Ora, mas não, em dúbio pro no réu. Não, agora virou em dúbio pau no réu, é verdade. Em dúbio pro réu é na dúvida a favor do réu, né? No latim, au. No latim, au.